Alô, amados e amadas do Senhor Jesus, a graça e a paz do nosso Deus. Estamos aqui para mais uma sequência na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Na semana passada nós vimos o capítulo 1, dos versículos 9 até o versículo de número 11. Hoje nós vamos começar aqui a segunda parte, onde o apóstolo Paulo vai começar a falar da sua situação, que estava ali contribuindo para o Evangelho. Então hoje nós vamos ver apenas 3 versículos, o versículo 12, 13 e 14, e na próxima semana nós vamos estar terminando aqui essa sequência. Ok? Então vamos lá para a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, dos versículos de número 12 até o versículo de número 14, que diz assim a palavra do Senhor: E quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Vamos só até aqui. Vamos orar, queridos? Senhor, lida foi a Tua palavra, Deus. Agora pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa noite, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, o texto, eu gostaria de propor o tema, a confiança do cristão. Nós vemos, eu penso nisso, quando eu vi esse texto, eu me lembrei de uma história que contam de uma viagem de avião, onde o avião passa por uma turbulência muito grande, e ele é jogado de um lado para o outro, e as pessoas ficam ali desesperadas, todo mundo gritando, pessoas passando mal, e aquele alvoroço dentro do avião, e a aeromoça, ela percebe que tem um menino, que da mesma forma que ele estava, ele ficou ali tranquilo, calmo, sem se exceder, de uma forma bem tranquila, jogando ali o seu joguinho no celular, tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo. Quando passou toda aquela tribulação, que o avião pousou, que conseguiu chegar em terra, ela chamou o menino e falou assim: olha, eu percebi que você ficou muito tranquilo, todas as pessoas desesperadas, gritando, chorando, passando mal, e você ficou tão tranquilo, por que essa tranquilidade? E o menino disse: olha, o piloto do avião é o meu pai. Então, a confiança que aquele menino tinha, em que nada haveria de acontecer, é porque o pai dele estava na direção daquele avião. Então, queridos, aqui o texto que nós vemos hoje, os crentes em Filipos, eles estavam preocupados com o apóstolo Paulo, pois eles sabiam que muito em breve ele seria julgado pelo Supremo Tribunal do Império Romano, e que não é o nosso Supremo Tribunal hoje, que solta criminosos e etc. Não, o Supremo Tribunal do Império Romano era um Supremo muito duro, onde tinham penas de morte, onde tinham muitas... as condenações eram muito pesadas, eram muito duras. Então, eles estavam ali muito preocupados com esse julgamento do apóstolo Paulo. Então, como estaria Paulo? A preocupação da igreja é como que Paulo estava se sentindo naquele momento. Qual seria a decisão judicial? Então, e além de tudo, como isso iria contribuir para o avanço do Evangelho por toda Roma. Então tudo isso era uma preocupação daquele povo. E Paulo sabia que isso passava pela cabeça dos filipenses. E por isso, ele queria tranquilizá-los, e transmitir a eles confiança. A mesma confiança que ele, Paulo, cheio, que ele era cheio dessa confiança, que ele tinha essa confiança em Deus. E nós vamos ver que mais à frente o apóstolo Paulo vai mostrar para eles essa confiança, que para ele o viver é Cristo, o morrer era lucro. Então Paulo tinha total confiança em que tudo estava nas mãos do Senhor. Então quais eram essas confianças de Paulo? Em que Paulo se baseava a sua confiança? A primeira coisa que eu gostaria de ver com os amados, Paulo, a confiança que tudo em sua vida era para o avanço do Evangelho. Paulo, ele entendia que quando ele recebeu o chamado de Cristo, quando Cristo chama para sofrer em seu nome, ele sabia que Cristo iria conduzir todas as coisas, que tudo iria passar
para que o evangelho ele pudesse avançar. Então, como ele diz aqui no versículo de número 12, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído. Então, ou seja, a confiança é que a vida dele era para o avanço do evangelho, tem contribuído. Então, por causa da prisão de Paulo, o evangelho, que é poder de Deus, ele avançou por meio da guarda e do palácio. E também além do palácio. Porque, como nós vimos aí, né, essa semana, o Supremo Tribunal soltou aí um bandido bem conhecido, né, que era um chefão aí, né, de uma facção criminosa no Brasil, um dos homens mais procurados, e foi preso. Então, assim, era uma pessoa conhecida, porque a mídia dava conhecimento. Da mesma forma, Paulo ali, por ele ser guardado pela guarda, com tanto cuidado, aquilo ali se tornou algo público. Então, a prisão de Paulo estava contribuindo para este avanço, porque as pessoas queriam saber quem era o prisioneiro, o porquê tanta segurança, o porquê que eles tinham tanto desejo em puni-lo. Então, talvez para muitos, a prisão de Paulo pararia o avanço do evangelho. Isso seria muito natural. Ele está preso, ou seja, ele não fala mais, ou seja, ele não prega mais. Então isso seria muito natural, que com a prisão de Paulo, o avanço do evangelho pararia, né? Porém, não foi assim que aconteceu. Seja qual fosse a situação de Paulo, a palavra de Deus estava sendo pregada. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo estava preso, mas a sua palavra não. A palavra do Senhor continuava fluindo, não somente dentro da guarda pretoriana, dentro do palácio, mas também por toda Roma. Então, a prisão de Paulo, ela contribuiu para o avanço do evangelho, pois Paulo era um prisioneiro famoso, um cidadão romano, que exercia os seus direitos. Paulo fazia questão de dizer a todos que estavam com ele que a sua prisão domiciliar era por causa da pregação do evangelho. Paulo não escondia isso. Ele dizia: olha, eu estou preso por causa de Cristo. As minhas prisões é Cristo. Apesar de eu estar preso, mas eu estou liberto porque Cristo me libertou. Então, não era por causa de atividades subversivas que o apóstolo Paulo estava preso, e nem por uma conduta criminosa, mas o apóstolo Paulo estava preso para que o evangelho fosse pregado, para que o evangelho fosse anunciado. Então, queridos, o que esse versículo 2 pode trazer para nossas vidas? Queridos, a palavra do Senhor, ela é viva e deve ser pregada em qualquer situação. O apóstolo Paulo estava preso. Para muitos, o evangelho iria parar ali, mas nós vamos ver na sequência que Paulo pregava para os guardas, Paulo pregava para todas as pessoas, e aquilo ali foi se espalhando, né? A prisão de Paulo contribuiu para o avanço do evangelho. Então, a palavra do Senhor na nossa vida, ela tem que ser pregada em qualquer situação que nós estejamos vivendo. Nós não podemos deixar a situação falar por si só, né? E deixarmos de pregar o evangelho. A situação que vivemos hoje serve para o avanço do evangelho, para a distinção dos verdadeiros crentes. E por isso, a igreja do Senhor, os verdadeiros crentes não devem temer. O que está acontecendo nos dias de hoje, nessa pandemia, queridos, Deus está nos dando força para pregar o evangelho pelas redes sociais, né, como nós estamos fazendo aqui, né, e também de falarmos, né, do amor de Deus. E também há uma peneira dentro da igreja de pessoas que não eram cristãos literalmente, mas eram membros de igreja, nunca foram cristãos. Quando a igreja quando não tem mais o contato da igreja, eles somem. O verdadeiro cristão pode passar a situação que for, mas ele vai continuar sendo sempre fiel ao Senhor. Então, queridos, aproveitem esse momento de anunciar a Cristo a todos que estão em sua volta. O apóstolo Paulo aqui, ele vai nos ensinar que em mesma situação, em qualquer situação, que nós temos que fazer é pregar
o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo que independe de nossa situação. Então, queridos, essa é a primeira confiança de Paulo. A segunda confiança de Paulo é que nas suas lutas, Deus agia para o avanço do evangelho. Paulo sabia que era para o avanço, e ele sabia que Deus estava agindo. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo de número 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Olha que coisa interessante, toda a guarda. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que a prisão de Paulo foi por causa de Cristo. Ele ficou conhecido não só pelos soldados que trabalhavam ali para o Império Romano, mas também para toda a família real, também para toda a população romana, como eu já disse, porque aquilo ali ficou conhecido. Era um homem diferenciado, era uma pessoa que era conhecida, um cidadão romano, que estava preso ali para ser julgado. E todos queriam saber o motivo. E o apóstolo Paulo dizia, olha, eu estou aqui por amor a Cristo. Então Paulo deixa bem claro, quando ele diz, as minhas cadeias em Cristo, que ele era escravo de Cristo e não prisioneiro do Império Romano. O apóstolo Paulo deixava isso bem claro, olha, eu sou escravo de Cristo e não do Império Romano. Eu não estou preso aqui, apesar de vocês acharem que eu estou preso, mas eu não estou. Então, o que acontecia com o apóstolo Paulo? Todos estavam vendo que o único fato do sofrimento e da prisão de Paulo era o fato dele ser um cristão. Então, o porquê que uma pessoa ficaria sofrendo tanto? Ele poderia simplesmente negar, ele poderia simplesmente deixar essa fé de lado, mas todos estavam vendo que o seu sofrimento era por causa do cristianismo, dele ser um cristão, e ele não negar isso. Então, a guarda pretoriana eram os guardas pessoais do imperador. Então, Paulo, quando ele esperava o seu julgamento, ele era guardado por um soldado que era trocado de 4 em 4 horas. Então, esse foi o motivo de se espalhar rapidamente por toda a guarda acerca do prisioneiro especial, porque trocava de 4 em 4 horas, ou seja, por dia eram 4 pessoas que o apóstolo Paulo estava junto ali, e com certeza esses soldados conversavam com Paulo, e Paulo falava, e Paulo explicava, e esses funcionários e esses guardas, eles iam para casa e falavam para suas famílias, que falavam para outras pessoas. Olha que coisa linda! A palavra de Deus sendo divulgada mesmo em momentos difíceis. Então, esse foi o motivo por se espalhar tão rapidamente para toda a guarda acerca do prisioneiro especial. Além dos soldados, outras pessoas ficavam sabendo acerca de tudo isso, do cuidado com o prisioneiro. O que queriam, conhecer o motivo da prisão e o tanto de cuidado que eles tinham com ele. Por isso, o ânimo de Paulo, pois o evangelho se tornou um assunto em toda a capital do Império Romano. Todos falavam somente do evangelho. Olha, tem um prisioneiro ali que ele está preso, ele vai ser julgado porque ele é um cristão, aquela seita cristã e tal, e ele não nega, ele está ali, ele está a ponto de ser condenado à morte, mas ele está ali para ser julgado, ele está falando que Cristo, ele é o Messias, e etc, etc, etc. Então, queridos, o que nós podemos aprender com esse versículo de número 13? Nós podemos aprender que mesmo em meio à tribulação, tenha certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, para o benefício do seu próprio reino. Então, seja um escravo de Cristo, mostre a todos, em todo lugar, que você é um cristão. Jovens, querem fazer uma revolução? Querem ser revolucionários? Sejam cristãos verdadeiros. Digam não às drogas, digam não à mentira, digam não à promiscuidade, ao namoro imoral, à homossexualidade. Sejam contrários a tudo aquilo que fere a família, a palavra de Deus. Digam que Jesus é o Senhor. E assim como Paulo tinha a oportunidade de falar de Cristo e não desperdiçava, aproveite todas as oportunidades de falar de Cristo. Isso é o que nós temos hoje de tão especial, em que nós podemos falar desse amor. Nós temos a liberdade
de falar deste amor de Cristo. E por último, a terceira confiança que o apóstolo Paulo tinha, ele confiava que tinha a eficácia do Evangelho e por isso ele não temia. A confiança que Paulo tinha era na eficácia do Evangelho e por isso Paulo não tinha medo. Olha o que diz o versículo de número 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam a falar com mais desassombro da palavra de Deus. Então, queridos, Paulo, ele usava o termo irmãos, que era usado na igreja visível, tanto para homens quanto para mulheres. Estimulado no Senhor, ou seja, o que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Esse termo é muito importante, pois faz a coligação da união da igreja com Cristo. Ou seja, irmãos em Cristo, estimulados no Senhor. Isso é a igreja. A igreja funciona dessa forma. São irmãos ligados estimulados pelo Senhor. Então, Paulo queria, com isso, mesmo preso, encorajar os irmãos a proclamarem o Evangelho sem medo. Pois este Evangelho era eficaz e poder de Deus. Por isso, não deveriam temer. E não foi só isso, pois estes fatos também reanimaram os cristãos que estavam em Roma, e com medo da crueldade do Império Romano. Isso animou aqueles homens que estavam com medo da morte, que estavam com medo da crueldade dos romanos. Alguns tinham medo de professar a mesma fé que Paulo. De acordo com Lucas, os líderes da comunidade judaica em Roma, eles decidiram não se associar a Paulo e nem se intrometer em seu caso. Nós vamos ver isso lá em Atos, no capítulo 28, no versículo de número 21. Alguns estavam com medo de se associar a Paulo e de serem presos, como Paulo foi preso. Então, o que eles fizeram? Eles decidiram não se associar ao apóstolo Paulo. E nós vamos ver isso um pouco mais à frente, que o apóstolo Paulo vai falar dessa divisão, do porquê dessa divisão. Mas ele sempre insistia que para ele o fundamental era a pregação do Evangelho. Entretanto, queridos, quando começa os assuntos em Roma acerca do Evangelho, por causa de Paulo estar na cidade, os crentes aproveitaram a ocasião e começaram a dar testemunho público com maior confiança e vigor. Então, ou seja, aqueles que estavam com medo, aqueles que não pregavam o Evangelho, que não queriam se associar, agora eles começam a falar com mais desassombro, porque aquilo vai estimulando eles vão sendo estimulados. Olha, se Paulo está fazendo isso, se ele está brigando pelo Evangelho, nós também somos cristãos, nós temos que fazer o mesmo. E quando Paulo diz, muitos irmãos, é o sinal de que só uma minoria se recusou a aproveitar o momento para evangelizar, mas que muitos aproveitaram a chance de evangelizar a cidade de Roma. E nisso se deu o crescimento da igreja em Roma. É algo que alegrou muito o apóstolo Paulo. E queridos, isso para nós hoje, como nós podemos trazer isso para nossas vidas? Que nós tenhamos confiança necessária, intrepidez para pregar o Evangelho, para anunciar que Jesus é o Senhor. Que possamos, assim como os crentes em Roma, mesmo em meio à dificuldade, estimular as outras pessoas para que façam parte dessa família em nossa cidade. Que eles ajam com intrepidez. E temos, queridos, que ser fiéis a Deus, sem medo do que o mundo possa dizer, pois os verdadeiros cristãos aparecem no tempo de prova, de escassez, sendo ainda mais fiéis ao Senhor e em suas circunstâncias. Hoje em dia nós vemos muitas lideranças com medo de muitas coisas, com medo do que a sociedade vai dizer, com medo do que nós temos que falar a verdade. O cristão não tem que se esconder de conversa, ele tem que ter opinião. Hoje, poucos cristãos têm a opinião de chegar e dizer, não, eu penso assim, eu ajo assim porque eu penso assim, eu sou cristão, para esse lado eu não vou. E nós não temos que ser duas caras. A palavra de Deus diz que o verdadeiro cristão, o seu dizer é sim, sim, não, não.
O que passa disso é do maligno. Nós não podemos ter uma vida de cristão dentro da igreja e outra vida fora. Ah, não, mas porque o meu cargo, ele exige isso. Ah, porque a minha função exige isso. Não, querido, você é um cristão. E você, aonde você está, você tem que ser luz, você tem que ser sal. E é isso que o apóstolo Paulo está lutando aqui. Mesmo preso, ele continua pregando o evangelho. Hoje, infelizmente, muitas pessoas parecem estarem livres, mas estão presos. Presos no pecado, presos no medo de falar, de pregar esse verdadeiro evangelho. Nós temos muita sorte que no nosso país não tem, entre aspas, uma perseguição religiosa. Mas mesmo assim, muitas pessoas, às vezes, por causa de um emprego, por causa de dinheiro, ou por causa de um familiar, ou por causa de um namoro, ou por causa de um casamento, preferem abandonar a Cristo, preferem abandonar a sua fé. Ou às vezes porque não concordam com uma atitude de um pastor, não concordam com uma atitude de uma liderança, preferem abandonar a fé. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nada pode nos separar do amor de Cristo. Mesmo a prisão, mesmo as lutas, mesmo tudo que nós venhamos a passar. Em primeiro lugar, o evangelho. Então, meus irmãos, confie que tudo o que você viveu e vive e viverá será sempre para a glória de Deus. Confie que em momentos de lutas e dificuldades, Deus está agindo em favor do evangelho. Como nas guerras do povo de Israel, onde Deus orientava o povo para descansar e ver a vitória que eles receberiam. É a mesma coisa que Deus está dizendo para nós hoje. Olha, em meio a tudo isso que está se passando, em meio a toda a sua luta, em meio a toda a sua tribulação, descanse em mim e vocês vão ver quão grandes coisas eu vou fazer. Não desista, confie na eficácia do evangelho, que pode transformar o mais miserável pecador em um servo do Deus Altíssimo, empregador do seu evangelho. Assim como foi com Paulo, antes Saulo, perseguidor da igreja, matador de cristãos. Agora esse mesmo Paulo, aquele que perseguia, aquele que matava cristãos, aquele que caminhava passos largos para o inferno, quando Cristo o encontra, resgata este homem, ele tem sua vida totalmente transformada. O verdadeiro cristão, ele tem sua vida totalmente transformada por Deus. E uma das coisas que o cristão tem é confiança. Ele confia em todas as coisas. Deus está no controle. As coisas deram certo? Louvado seja Deus. Deu tudo errado? Louvado seja Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. Meus queridos, nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana, nós vamos dar sequência um pouco mais, ok? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Deus, e que, ó Deus, nessa noite eu quero pedir ao Senhor que esta palavra venha frutificar em nossos corações, e que possamos, Deus, a cada dia mais e mais confiar no Senhor, confiar na Tua palavra, Deus, que, ó Deus, é uma palavra eficaz, e que possamos, ó Deus, a cada dia, ó Deus, sermos restaurados pelo Senhor, e que possamos ver, ó Deus, que em tudo, mesmo nas lutas, nas dificuldades, que tudo contribui para o bem do Teu Evangelho. Assim eu oro, Deus, agradecido, Deus, por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus queridos, que Deus vos abençoe, uma grande semana a todos, fiquem com Deus, até mais.